Oi, gente, tudo bom.com? Olha, hoje eu tô animadíssima aqui porque nós temos uma convidada mega especial, né, Paula? Isso mesmo. Que isso, gente, vocês vão ficar assim encantadas com a história dela. É extremamente inspiradora e daqui a pouquinho a gente vai iniciar essa história porque ela já chegou e você já vai ficar por dentro dessa história aí que é incrível, viu? Eu te garanto. Antes disso, eu quero falar rapidamente aqui sobre os nossos patrocinadores. A Rede Soma, que é a rede de farmácias aqui em Juiz de Fora, que tem tudo quanto é canto de Juiz de Fora, tá, gente? A Rede Soma é forte e com atendimento de qualidade, nota 1000. E deixa eu te falar uma coisa, tem de tudo, não só remédios, mas também perfumaria, tem muita coisa diferenciada. Eu tive lá essa semana, vi várias tintas para você que gosta de pintar cabelo, enfim, tem vários produtos maravilhosos para você, é ou não é, Paula? Não, e outro dia, você sabe que eu parei o carro, olhei pro lado assim pra farmácia, já vi lá a Rede Som, falei, gente, o meu patrocinador ali do Mulheres Lógicas. Achei isso bem legal, assim, a gente se identifica com a marca, né? É verdade. A gente bate o olho e fala, olha só, agora eu vou dar até preferência, vou estar sempre por aqui, porque eu vi que era da rede. Porque às vezes a gente não repara, a gente só repara quando passa a procurar aquela marca. É verdade. E a Rede Soma tá em tudo quanto é lugar. Então não tem desculpa para não comprar. Fora que tem um delivery também, viu, gente? Tem um número aí que vai aparecer para vocês, então é só pedir pelo telefone. E uma outra grande patrocinadora nossa é a MetLife, isso mesmo, essa empresa, gente, internacional de New York, ó, nós estamos chique, hein? Que é isso? São mais de 150 anos no mercado, sabe fazendo o quê? Protegendo as suas finanças, a sua família e o seu patrimônio, a sua vida. Ó, seguro de vida e planos odontológicos é com a MetLife, isso mesmo. Eles estão agora aqui em Juiz de Fora e a Débora, que é a consultora de negócios da rede deles, da MetLife, está aqui. Então, você querendo entrar em contato, só falar comigo que eu te dou o contato dela facilmente para que você possa fazer o seu seguro também da sua família. Tudo bem? Vamos lá, hein, gente, porque eu sou MetLife e eu também sou Rede Soma, porque eu posso falar com propriedade. Sou cliente das duas, porque eu quero me proteger e, claro, comprar os melhores produtos. Não posso deixar de falar também do nosso gloss, né, gente? Olha aqui, ó, Mulheres Lógicas se empoderam, hein? O nosso gloss, vou dar até uma retocada aqui, ó. Assar aqui um roquinha. Maravilhoso, com esse cheiro de menta, gente, que tem ácido hialurônico, é vegano, para nutrir e hidratar os seus lábios. Então, você quer adquirir o seu, porque esse aqui pode ser seu, tá? Então, liga para mim, ó, meu WhatsApp tá no meu Instagram, @Cláudia Barros, doutora das empresas. E também no Mulheres Lógicas se Empoderam. Agora nós vamos começar a nossa grande entrevista do dia. Gente, a nossa entrevistadora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela só tem 1,75 m. Depois quando a gente estiver batendo papo aqui, eu vou pedir até para ela levantar para vocês verem, porque ela é linda. Ó, modelo, tá? Corpo de modelo. Tá lindíssima. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver uma louraça aqui, ó, que arrebenta a boca do balão. E deixa eu falar, solteira, viu? Ó, que é isso, hein? A gente quem já sabe, faz outras lógicas ainda. Que aqui também a gente vira meio que, sabe? Aquele santo casamenteiro, né? Você tem currículo também, né? Espero. Pois é. Então, você que estiver interessado, mande currículo pra gente. Correio do amor, A gente. gente também aproveita e faz outras lógicas aqui também. Com certeza. A vida é isso, né, gente? Ela é advogada, coach de emagrecimento e simplesmente, gente, tem 37 anos. Na verdade, 36, daqui uma semana, 37. Então, ela tá ali, ó, já com o pé no 37, novíssima, lindona. Ó, vocês vão amar a história dela. Sabe como é que ela chama, gente? Júlia Duarte, Júlia Carla Duarte, viu, gente? Certo? Acertei? Exatamente, certíssimo. Inclusive, o arroba dela é Júlia Carla Duarte. Já sigam ela no Instagram, porque tem cada dia ali, tem coisas novas, novidades de comportamentos e inspirações para as mulheres. Bem, agora nós vamos falar então com a própria Júlia. Tudo bem, Júlia? Uma salva de palmas. Ótimo, obrigada. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Eu só quero saber uma coisa. Pra gente beijar na boca, já que vocês falaram que eu tô solteira, pra eu ficar solteira aqui,
linda, maravilhosa. Eu vou precisar desse Claro, pode já pegar o seu, Mas dá um aqui, jeito. fiquei sabendo que tem ácido hialurônico, não atrapalha na hora de beijar, não, né? Não, minha filha. Ele até ajuda, porque hidrata o lábio do namorado, que vai também hidratar o seu, e ali o negócio vira uma sintonia, uma química que Então é ficou maravilhoso. fantástica. E aqui a gente não precisa nem de um blanchezinho, porque eu já fiquei vermelha logo de cara, entendeu? Ai, que coisa boa, né? Muito Aqui é bom. desse jeito, sabe, Júlia? Mas nós vamos bater aqui um papo bem gostoso, você pode ficar bem à vontade, porque Mulheres Já tô. Lógicas é isso, né? O nosso propósito aqui é que você possa estar tão à vontade como se você estivesse na sua casa, Coisa boa. porque nós queremos aqui realmente, né, conhecer sobre você, porque toda a sua história, e é por isso que a gente te convidou, é tão impressionante, e já teve transição de carreira, teve de tudo, né? Teve de tudo um pouco. 37 anos bem É, vividos, gente, posso dizer não assim. é? Bem vividos, né, Não, Paula? com certeza. Júlia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? prazer Paula, uma receber. querida, assim, conheço desde a faculdade, sempre foi uma Olha, que grande coisa boa. batalhadora. Me orgulho muito Vocês de ter estudaram você como juntas? amiga. Quase juntas. Olha, Quase Olha, juntas, né? juntas. A gente Legal. foi quase. Você Uma turma eu de tava um diferença. pouquinho de- Uma turma Legal. de Um diferença. pouquinho Mas a de gente estava distância. sempre próxima por conta do diretório acadêmico. A Júlia também sempre desempenhava atividades lá no Salão Nobre. Tem toda essa Ah, tradicionalidade do curso de direito, Boa. né? Com outros professores, outros ilustres acadêmicos que saíram do Viana aí para a advocacia e também para agora outros rumos, né? Porque a gente já viu que não. a advocacia é pequena para tudo que a gente quer. Ó, É. e como, né? E É muita também coisa. abre muitas possibilidades, Muito. né? Isso é muito legal, assim. Uhum. De você poder realmente atuar em várias frentes, né? A gente tem grandes mulheres advogadas em Juiz de Fora, né? Muito. Verdade. E foi são muito bom ter muitas. feito parte da história da Paula em algum momento. E como advogada também, que a gente teve algumas parcerias juntas, né? Processos Coisa boa, juntas, né? você vê, né? Olha aí. E a importância da questão da comunicação, né, Sim. Cláudia? A importância da comunicação, porque uma pessoa que a gente conhece Uhum. na faculdade, no curso, a pessoa guarda, você pega uma referência. Sim. Às vezes você não vai precisar naquele momento, mas quando alguém falar alguma coisa, como uma vez nós já conversamos, né? A Júlia vai ter a oportunidade de contar pra gente aqui um pouquinho, né, da especialização que ela fez na questão de alimentação e políticas públicas. Eu imediatamente sempre falei, opa, eu sei quem sabe desse assunto, a Júlia, porque eu vi, porque eu participei de alguma coisa e eu vi ela falando. Legal. E é exatamente assim que acontece. A lógica de negócios acontece assim. Sim. Né? Porque às vezes você acha que, eu vou lá para quê? Eu vou lá me apresentar, para quê naquela reunião? Não, vai lá. Você pode não sair, não fazer nenhum negócio, mas a pessoa vai guardar o seu contato, Sim. vai te seguir no Instagram. Quando ela precisar, ela vai mandar uma mensagem. Tem uma frase famosa, né? Quem não é Verdade. visto não é lembrado. E nós, mulheres, não fomos lembradas durante muitos anos, né? Sim. Uma vida inteira aí em que os homens sempre são as figuras de negócio, né? Então é muito legal a gente ver que tem uma geração de mulheres muito empoderadas Sim. realmente, que estão se destacando e que estão aparecendo e que estão, né, entrando nesse mundo, Sim. né? De eu vou mesmo fazer os meus negócios, eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho a minha rede de negócios, eu tenho o meu Sim. network, né? Que é muito legal. E quando você falou quem não é visto não é lembrado, foi muito bem colocada essa frase, porque nas nossas relações, o quanto que nós temos feito a diferença, né, na vida das pessoas. O quanto que você tem sido uma pessoa que busca conhecimento, que busca desenvolvimento, a ponto de deixar marcas positivas, né, na mente do outro, na vida do outro. Olha quanto tempo vocês já formaram e a Paula fez questão, né, de lembrar de você, porque associou uma mulher realmente empoderada, muito Sim. empoderada. Então, isso nos faz refletir o quanto que você realmente tem sido diferenciado na vida do outro, para que você possa ser lembrado mesmo ao longo do tempo, né? Isso é muito importante. E é uma característica feminina. Sim. É uma característica feminina, né? De você ver e falar assim, opa, eu posso abrir aqui um espaço para mais alguém, eu posso fazer essa ponte. Sim. A gente faz elos muito bem, né? Muito As bom. mulheres fazem elos muito bem. Tanto é que elas são muito responsáveis, assim, pelo equilíbrio Sim. dos lares. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer esse rompimento, de fazer transição de carreira, Sim. de tirar um momento para desafiador. se priorizar, porque a gente sempre se sente responsável, fala assim, não, o equilíbrio da minha família é exatamente porque eu não esmoreço, não saio daqui, não estou fazendo essa ponte. Então, mas isso está mudando, está Tá. mudando e a gente quer mais coisas, a gente tem outros sonhos, tem outros objetivos e é sempre trabalhar essa lógica, né, Cláudia? Que Isso se a aí. mulher está satisfeita
estando em casa, cuidando da vida dela, do marido, dos filhos, tudo bem. Se ela quer enfrentar o mercado de trabalho, abrir um negócio, mudar de carreira, tudo Sim. bem. Se ela quer novos desafios, novas programações, tudo bem. A escolha de cada um, né? Exatamente. E E é a gente importante vezes também pra tá ela cada até um. quer acostumado. se lançar no mercado, mas não consegue justamente porque tem essa carga toda pesada por sim. trás, né? De filhos, de família. As minhas clientes, eu vejo muito isso, assim, como elas têm dificuldade de se priorizar, né? Porque realmente não dá Sim. tempo, não sobra tempo, né? Então, parte do meu trabalho é fazer isso. Vamos olhar pra gente um pouquinho, né? É. Vamos nos amar um pouquinho mais, vamos nos cuidar um pouquinho mais, vamos nos colocar em algum momento no dia em prioridade, Sim. né? E aí a gente quer saber, antes de chegar nesse grande bora. trabalho que você tem feito, eu fiquei curiosa aqui, né? Você é de Juiz de Fora mesmo? Sou de Juiz de Fora, Sim. nascida e criada aqui, nunca Que saí legal, daqui. Juiz de Forana nata mesmo. Natíssima. Como dizem, carioca do brejo. Isso mesmo, Ou da carioca Roça do brejo, É. né? Eu costumo dizer que eu sou mineroca, porque eu amo Rio de Janeiro, a gente tá muito próximo ao Rio, Aham. né? Então fica lá, um bocadinho lá, um bocadinho cá, né? Eu sou total também. É bom Ah, demais. a Júlia gosta mesmo. É bom, né, Júlia? É muito bom. Ô, Júlia, e sua família toda é daqui? Você tem mais irmãos? Não tenho irmãos, eu moro Tá. com a minha mãe. E minha família tem uma tradição de mulheres muito fortes também, assim. Minha mãe me criou sozinha, então é essa mulher que tem o poder também. E é muito importante a gente falar isso também, né? A minha avó foi muito à frente do tempo dela, Que apesar de legal. ter sido casada a vida inteira, mas tem várias histórias que motivaram ela a sair do casulo, né? Sim. Eles são de Chácara, que é uma cidade aqui pertinho, não sei se você Legal, conhece. conheço, eu já É, estive lá. é. aham. Tem a Tradicionalmente cachoeira lá. boa lá. Exatamente. E a minha avó foi muito à frente do tempo dela, trouxe isso para minha mãe, que foi a única filha de 5 irmãos. Então, foi bem bacana por esse ponto de vista, assim, de trazer essa força também da minha mãe, assim, sabe? interessante. Que é uma grande referência para mim, a Dona Marina. Que legal. Beijo, dona Marina. Parabéns aí, hein, pela filhota, hein? Caprichou, hein? Caprichou. E seu pai? Meu pai eu tenho contato, mas não fez parte da minha criação, mas muito respeito Entendi. sempre, assim, encontro com ele, é uma pessoa presente, Tá. assim, em alguns momentos da minha vida. Tá Mas certo. todo mundo tem uma função, né? Sim. Eu acho que durante muito tempo, essa história com meu pai foi um grande tabu, assim, pra mim. Mas eu acho que todas as pessoas passam na nossa vida por alguma razão. Sim. A minha mãe brinca que eu salvei ela da vida. Então, meu pai ajudou a salvar a vida da minha legal. mãe, né? Então, isso foi muito importante, assim. Legal, muito bom, excelente. Daí você, né, em Juiz de Fora, cresceu, estudou e de repente decidiu fazer a advocacia. O que te levou a escolher o direito? Conta pra mim. Cara, foi Pra um nós. professor. Foi um professor, vocês acreditam? É mesmo? Eu era fã de um professor na escola, no Saúde, na época. José Luiz, professor queridíssimo. Nossa, maravilhoso. E ele me falou um dia, faz direito, que você leva jeito. E eu tava no momento em que minha avó tava muito doente, ela tinha acabado de sair da UTI, assim, ela tinha ficado 60 dias em coma, Nossa. então sair de casa pra mim não era uma questão. E eu queria muito fazer teatro no Rio. Meu grande desejo naquela época era isso, era fazer artes cênicas e tudo. Mas a minha avó não me permitiu fazer essa escolha. E aí eu passei no Viana, né? Fiz Viana, passei no primeiro vestibular que eu tentei lá e já entrei na faculdade. E no finalzinho da faculdade, a advocacia chegou como uma necessidade mesmo. Eu não me via fazendo concurso, então não me via naquela área, assim, de estudando para concurso, me dedicando naquilo ali. Não era uma coisa que eu entendia como algo que poderia fluir para mim. E acabei não escolhendo essa área. E aí, algumas pessoas começaram a falar para mim, poxa, vai fazer um estágio e tudo. E aí eu comecei a fazer estágio no escritório, que depois eu virei sócia, porque já Legal. saí da faculdade com a carteira do AB, né? A gente fazia um pouquinho antes, eu não sei se ainda faz assim. Pode Faz fazer assim no ainda. nono período, pode. Fiz um pouquinho antes, então quando eu formei, já estava com a carteira da OAB. E aí, acabei me tornando sócia do escritório. E foi bem bacana, assim, foi uma trajetória legal. E advogar é muito legal. Sim, imagina. Existem milhares de problemas na advocacia. E eu digo que não são nem problemas na advocacia, são problemas na justiça mesmo. Coisas que, às vezes, a gente acha que não são justas de verdade, que a gente entende que não são justas. Mas a minha trajetória na OAB foi muito legal também. Eu participei de vários movimentos da Ordem dos Advogados aqui de Juiz de Fora. Fui presidente da OAB Mulher, fizemos várias campanhas, né? Então, tive uma atuação muito legal nisso. A gente conseguiu
Na época que a Casa da Mulher, aqui em Juiz de Fora, foi inaugurada, eu estava à frente da OAB Mulher e a gente fez um grupo. Você estava também, não estava? Sim, mas aí ainda como aluna. Você ainda era aluna. Ainda. A gente fez um projeto para as advogadas atuarem lá dentro da Casa da Mulher. Então, foi o primeiro projeto de advocacia dentro da Casa da Mulher. Que legal. A gente atendia as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente tinha esse trabalho muito forte, sabe? Por trás da OAB Mulher. Então, era muito legal, assim. Foi um momento muito precioso para mim, enquanto pessoa, porque foi quando eu comecei a também participar desse movimento político interno, né? Institucional, que foi muito importante para mim. Me trouxe muito quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu tive um reconhecimento muito bacana. Então, a minha trajetória enquanto advogada foi muito legal. Assim, posso dizer que foram... quase 9 anos, assim, muito bem vividos, sabe? Enquanto advogada. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu fiz também na advocacia. Legal. Você fala aí, eu vi que você se entrega mesmo, né? Você mergulha Total. em tudo que você se propõe a fazer, não é mesmo? E com isso... Profissionalmente, eu sou muito intensa. Deixa um legado, né? Porque é uma intensidade tão, né, marcante que faz com que você, tanto na advocacia quanto na nova carreira, que nós vamos falar daqui a pouco, você também deixa suas marcas aí positivas, né, Paulo? Isso é muito importante. E é importante também a gente usar, né, a história da Júlia como um fortalecimento para as mulheres, porque estava tudo bem, viu, gente? Tava tudo bem na advocacia para ela, ela estava bem, ela estava feliz, bem-sucedida, referência, com função institucional. E aí, quando a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa acha isso, né? Eu vou empreender porque eu não tô dando certo aqui. Nem sempre. Não é? Eu vou mudar de carreira porque tá tudo ruindo nesse meu trabalho. Então, aconteceu um desastre, aconteceu um trauma muito grande, aí por isso que eu tive que recomeçar. Nem sempre. É, de fato, um momento de encontro dela consigo mesma. E de, às vezes, querer novos desafios também, de achar que, tá bom, eu já cumpri. Você falou isso, né? Você falou, olha, cada um tem uma função na sua vida. E você, em determinado momento, você falou assim, eu acho que eu cumpri minha função com a advocacia. Vou passar para outro patamar, para outro nível de discussão, para outra marca na vida das pessoas, porque a advocacia também reflete muito isso, né? Reflete quanto a nossa sociedade está adoecida. Não é? São muitos problemas, são muitos litígios, por mais que você, às vezes, não esteja ali na advocacia civil, né? Você tem esse embate, você está sempre contra alguém, de fato. Sim. E nisso você também recebe uma carga de desespero, de ansiedade das pessoas muito grande. E acaba que a gente absorve, cada um absorve de um jeito. Seja o próprio profissional, às vezes, ficando estafado, adoecido. Muitos advogados se alimentam mal. Opa, vamos falar disso daqui a Não pouco, é? então, né? Não tem um bom horário no geral, de descanso. As pessoas que trabalham muito, elas têm um ritmo de vida muito ruim em relação à saúde, né? Muito desregrado. Eu já não tinha isso, né? Porque quando eu formei, e aí a gente já pode... Não vou pular etapas aqui, mas quando eu formei, eu entrei nesse mundo e eu comia muito mal. Tanto que foi o auge do meu peso. Foi aí, eu entrei em obesidade mesmo, porque você comia lanche na rua, você comia uma sobremesinha, vou comer um negocinho aqui, um docinho, um biscoitinho amanteigado, quem não é de Minas não vai entender, mas tem uns biscoitinhos amanteigados assim, que a gente não come a gente come um pacote, né? Pacote, exatamente. E... Muito café. Muito café. É muita desorganização, eu poderia dizer, porque é perfeitamente possível você ser uma advogada de sucesso e ter um corpo maravilhoso e ter uma saúde maravilhosa, porque é só a gente se organizar, é só a gente colocar as caixinhas nos devidos lugares, né? Verdade. E Júlia, eu acho assim, de uma maturidade muito grande a pessoa fazer uma transição estando bem, como a Paula falou, né? Porque geralmente as pessoas fazem transições quando algo não tá tão legal, né? Como a Paula falou. Mas você não, você estava super bem, estava bem sucedida, estava intensa no que estava fazendo, mas quando você decidiu eu quero saber quando que virou essa chave aí. Né? Então, a gente está sempre bem. A gente pode estar muito bem profissionalmente, muito bem colocada, muito bem financeiramente. Eu acho que as 2 transições que eu fiz, porque fiz 2 transições, hoje eu posso falar,
eu tava ótima financeiramente, mas talvez eu não tivesse bem emocionalmente. Olha aí, ó. Porque é um ponto também, né? Sim. E às vezes a gente espera a gente se esgotar até a última gotinha lá, né? Do emocional para daí tomar a decisão. E foi isso que eu não deixei. Mas já quando eu precisei tomar essa decisão, assim, foram mudanças que aconteceram na estrutura do escritório onde eu era sócia. E eu falei, cara, eu não aguento mais chegar em casa e chorar. Sim. Era esse o sentimento que eu tinha, assim. E minha mãe falou assim, o que você precisa para sair? E eu falei assim, do seu apoio. E ela, então você tem meu apoio, pode sair. E aí, eu já tinha um outro cargo, né? Eu já estava numa empresa de emagrecimento desde 2012. Então, eu senti um pouco de segurança para fazer essa transição, porque eu tinha um salário baixíssimo, Tá. diga-se de passagem, mas que me dava uma possibilidade de eu não ficar totalmente parada, Sim. né? E foi quando eu fiz essa transição, assim, e eu abri mão de um escritório que tinha nome, de uma parceria foi muito bacana, foi Sim. muito bacana para mim enquanto pessoa e quanto para advogada também. Mas é isso, é assim, eu já estava nesse caminho de, putz, eu não Tava quero fazer isso a vida esgotada inteira, emocionalmente. sabe? Eu não me via fazendo aquilo a vida inteira. Porque até uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar pra mulherada e ouvir, a minha geração, a sua geração, a gente vem de uma geração aí de pais, a galera de 50, 60 anos, que temos essa tradição lá pra trás, de pessoas que trabalhavam a vida inteira num único cargo. Sim. Então, você trabalha numa grande empresa, você aposenta na empresa. A minha geração já não consegue mais fazer isso, assim. Eu não me vejo trabalhando com a mesma coisa por mais de 10 anos. Sim. Então, Essa assim... nova geração nem isso, né? Fica de 2 em 2 anos em cada lugar. Eu tava até vendo Já, outro pra mim dia. já é muita coisa. É. Você imagina, você fazer uma transição de carreira de 2 em 2 anos. De 5 em 5 anos. também. Haja, né? Haja ânimo. Mas sabe o que dá a impressão, assim, de que a gente nunca pode mudar? E aí gera esse desconforto das pessoas acharem assim, cara, eu tenho que ficar aqui. Às vezes você tá se mantendo num lugar desconfortável Sim. porque você acha que você tem que ficar naquilo. E às vezes não, às vezes você não tem que ficar naquilo a vida inteira, Sim, né? Às vezes com você pode certeza. mudar. E eu tenho um tio que até hoje fala pra mim, você não devia ter parado de advogar, você era ótima advogada. Até hoje ele joga isso na minha cara. Eu posso estar fazendo o sucesso que for, mas ele vai Sempre continuar tem falando aquele, né, isso. que fica lá cutucando o passado. Mas até nisso é legal. Uhum. Porque assim, eu não saí no momento de declínio. Isso, validou, né, a sua Eu performance. continuo validada. Então, se Assim, hoje eu quiser voltar a advogar, eu Sim. sei que as pessoas vão reconhecer o meu trabalho enquanto advogada. Legal. Então, até a hora de sair de cena, é importante a gente tem que saber. saber a hora certa. Porque, às vezes, você sai fora da hora, você perde um espaço grande É. que você tem. Então, hoje, as pessoas, quando me encontram na rua, os advogados, ex-advogados, eles falam, poxa, volta a advogar, queremos você de novo e tal. Então, isso é muito legal, assim, essa parte, assim, foi muito legal. E você tá de parabéns, porque eu vejo o quanto que deve ter sido difícil nesse momento, né? Você tá consolidada e de repente mudar do nada. Você tinha um emprego, como você disse, que era um salário baixíssimo, que você tinha ali meio que uma parceria, até em função, você falou que era algo voltado para o emagrecimento. Sim. Porque você já estava num processo de mudança de corpo físico, é isso? Você tinha quantos quilos? Não, na verdade, quando eu formei, foi em 2010, a gente formou de 2009 para 2010, e aí eu comecei a advogar. E aí eu engordei demais, assim. Eu já não sempre tive problema com peso, né? Sempre tive o efeito sanfona, que eu Sim. falo, de engorda, emagrece, toma remédio, faz isso e faz aquilo, Que é o que a maioria faz, né? que é o que todo mundo faz. Uhum. Hoje, ainda mais, né? Eu não julgo, Sim. mas eu acho que a gente tem que entender o caminho que a gente vai fazer, e daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas em 2010 eu comecei a advogar, então os lanchinhos, aquelas coisas todas, os cafezinhos e tudo. E em 2011 eu chego no auge do meu peso, eu tava com 95 quilos e eu precisava dar um jeito, assim, eu precisava emagrecer e tudo. E aí eu entrei num programa de emagrecimento e emagreci. Emagreci Sim. 21 quilos na época, Sim. em 6 meses, mais ou menos. Então, de setembro de 2011 até fevereiro de 2012, eu emagreci. 21 quilos. 21 quilos. Gente, em 6 meses. Que é isso? E É eu muita realmente determinação. cheguei num ponto, assim, e até nisso a advocacia foi importante pra mim, porque foi num baile da OAB que eu queria muito comprar um vestido, era meu primeiro ano, assim, como advogada mesmo, já era sócia do escritório e tal. Então eu falei, cara, eu quero um vestido legal, né? E eu rodei Juiz de Fora inteira. Quem não conhece Juiz de Fora não vai saber, mas aqui em Juiz de Fora são várias galerias. Sim. Sim. E são várias galerias de lojas e tal. E eu rodei todas as lojas de vestidos de Juiz de Fora e eu não encontrava um santo vestido que me servisse.
Eu já estava desesperada. E aí encontrei uma santa vendedora que falou assim, não, essa menina vai comprar aqui alguma coisa hoje. E ela desceu a loja inteira, na última loja que eu fui. E eu comprei um vestido rosa seco, maravilhoso. Na época eu achava lindo, maravilhoso. Hoje eu acho ele horroroso, porque ele me traz péssimas recordações. Mas pelo menos foi o gatilho para poder mudar aquilo. Paguei caríssimo, porque quando você acha uma roupa, você tem que comprar a que tem, né? É verdade. E eu não escolhi. Eu fui escolhida pela roupa. É uma coisa que as mulheres se sentem muito mal com isso, né? A maioria das mulheres que estão com sobrepeso e obesidade, elas não escolhem as próprias roupas, a gente escolhe aquilo que serve. Sim. Né? E isso é muito Sim. ruim, né? E aí, quando eu consegui comprar, eu apaguei tudo que tinha passado, né? Porque aí você apaga todas as dores, né? Porque uma Sim. única felicidade, graças a Deus, faz a gente esquecer todas as dores. Mas fui pra festa, eu era super amiga do fotógrafo, essa coisa de OAB, né? Fotógrafo Irã, maravilhoso. Ele tirou muita foto minha, mas vocês não têm noção, assim, acho que eu tenho umas 100 fotos só desse evento. Cara, quando eu fui ver as fotos, só tava bonita a minha unha, porque eu estava extremamente gorda, o meu braço extremamente grande, a minha barriga extremamente grande. Quando eu vi o resultado, eu que tava me sentindo poderosíssima, eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso. Sim. Porque não é essa Mexeu vida que eu com quero, sabe? Aquilo não era o que eu queria, eu não me sentia bem mais, eu me sentia mal, me sentia triste. Eu queria mudar aquilo, e eu falei, cara, eu não vou ser mais gorda. No dia 2 de setembro, o baile da OAB deve ter sido, sei lá, 20 e poucos de agosto, que é sempre no mês de agosto. Dia 2 de setembro, eu comecei meu processo de emagrecimento e emagreci em 6 meses. E aí vem aquele medo, né? Putz, e se eu engordar? Porque o medo de todo mundo que emagrece é engordar de novo. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu fui chamada pela empresa para trabalhar, dando palestras, para falar sobre a minha trajetória, para falar sobre o programa de emagrecimento Sim. lá. E comecei, eram 2 reuniões por semana, mas a gerente na época, ela me falou assim, olha, você vai comprar um sapato, uma bolsa com dinheiro que você vai ganhar aqui, porque era um dinheiro mínimo. Mas uma coisa, você vai ter carteira assinada, você vai ter o dinheirinho para sua bolsa, mas uma coisa você vai ter, você não vai engordar mais. Porque você vai estar aqui toda semana e passando isso para as pessoas. Aquilo ficou tão na minha mente que eu falei assim, cara, eu vou ajudar as pessoas a emagrecerem e eu vou provar que é possível não emagrecer, não engordar mais. E foi assim que eu não engordei mais. Que legal. Trabalhando com isso, estando muito ligada nisso, e eu falo muito no meu Instagram que eu não gosto de passar coisas que não são verdadeiras. Então, o que eu passo ali é a minha verdade. Eu até li no seu Quem Sou, eu achei muito legal, que lá tem eu sou de verdade, passo as mesmas dificuldades que você, né? Sim. Porque você realmente vai falar para o outro aquilo que você vivenciou. Né? Então é verdade pura, então passa muito mais autoridade, passa muito mais, é muito mais inspirador para as mulheres, né? Ter alguém com essa eu falo vivência. com as clientes que me procuram, eu falo, olha, eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu não vivi isso lá atrás, eu vivo isso ainda. Sim. Então, para eu estar no meu peso saudável, eu ainda preciso fazer exatamente o que eu tô te falando para fazer. Isso Sim. é. Então, assim, e se eu não faço, acaba dando errado também, né? Porque eu também não vou ter o resultado que eu quero ter, né? Ô, Júlia, você falou uma coisa que eu quero até ressaltar aqui, né? Que você tomou uma decisão. Foi uma decisão. Ninguém te empurrou, até porque a gente não consegue, né, mudar Foi ela ninguém. com ela mesma. Exato. Foi uma decisão que você tomou firmemente e a partir de então se dispôs a fazer as devidas mudanças e buscar ajuda para que isso aconteça. Então, é um exemplo para muitas mulheres a importância de você... Uma hora você tem que decidir. Não tem como, né? E a decisão, tem uma frase do Tony Robbins, que eu já até citei aqui no podcast, mas eu vou citar de novo, né? Conheço, assim, eu adoro. É na decisão que você muda o seu destino, não é isso? Aí, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, né? Exatamente, é isso mesmo, nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Então, é uma decisão. E essa é a lógica da coisa. Quando você decide... Não tem ninguém, nada que te faça parar. É sobre isso. Então, qualquer coisa na vida que você, mulher aí em casa, né, esteja tentando mudar algum hábito, a partir do momento que você decidiu, vai vir uma força, né? E é claro, né, a partir do momento que você faz uma decisão, você vai mudar hábitos, atitudes, ambientes, lugares, que aí depois eu acredito que até você vai falar sobre isso, quanto que isso ajudou na sua mudança, né, de performance. Mas, então...
a chave está em decidir. A decisão é o que é a chave que vira tudo, né? Certo? E sabe de onde eu acho que vem essa decisão, essa chavinha que vira? Do autoconhecimento. Sim. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Sim, É um processo que eu autoconhecimento é faço muito dentro do meu programa de emagrecimento, que é exatamente isso. A pessoa, ela só vai tomar essa decisão a partir do momento que ela entender quem ela é, quais são os valores que ela tem, qual é o comportamento que ela adota durante a vida. Sim. Porque, às vezes, ela não tem conhecimento de quais são os valores que regem a vida dela. Não sabe nem o que é importante para Não ela. sabem o que é importante. Então, é muito importante você se conhecer, você buscar entender mais quais são os seus padrões lá de trás. Quais foram os momentos que você tomou decisão? Entenda isso para você poder tomar a decisão que você quer agora. Eu acho que é Sim. muito nesse ponto. Assim. Sim, planejamento, né? Sim. Isso aí, a Cláudia, né, que nós estivemos juntas na grande maioria dos podcasts, a gente pode observar. Nós já tivemos aqui com várias mulheres que fizeram guinadas em suas Sim. vidas. Mas todas elas falaram de planejamento e de E do autoconhecimento. O autoconhecimento sempre tá vindo aqui como a grande Isso. chave. Uhum. E né? determinadas restrições É. também, né? Porque é o que você falou, você vai ter que ficar um tempo com aquele salário menorzinho, então você vai ter que se organizar ali, né? Por quê? Porque é um momento conturbado. Pode não ser um momento crítico, você estava bem, você estava satisfeita com a sua vida até aquele momento ali, mas você queria mudar o seu emocional, mudar a sua aparência, a forma como que você se via também. E outras que já estiveram aqui com a gente. Olha, eu não estava ganhando bem, as coisas não estavam bem. Então, foi um momento de restrição que passou. Uma fase que tem um momento mais difícil, né? A Júlia, no Instagram, a gente acompanha muito a vida dela, porque ela realmente é muito intensa, então ela compartilha Sim. muita coisa com a gente. É legal isso de você falar que você passa pelos mesmos desafios, porque nós estamos vivendo uma era onde as pessoas só postam as coisas legais que acontecem. A parte boa, né? Exatamente. As pessoas, a gente quer ver as modelos, as atrizes, as mulheres que estão no momento de ápice aí da mídia, onde elas querem falar que elas tomam Sunday e estão vestindo 36. Mentira, gente. Não é? Não tem como, Pra né? aí como. as pessoas se penalizam, porque elas falam assim, não é possível, né? Como que dá tudo tão certo e pra mim dá tudo tão errado? Uhum. Mas por quê? Porque a gente não posta as coisas ruins. Normalmente, todas nós aqui e quem tá assistindo, geralmente você vai postar algum momento legal, você vai postar uma confraternização, você vai Sim. postar um prato de comida, um café legal que você E tomou. um corpo real também, Paula. A Cláudia falou, corpo de modelo. Gente, eu sou um corpo de modelo com uma barriguinha maravilhosa que eu aprendi a amar total, assim. Outro dia eu tava até falando, você acha que eu vou fazer uma lipo pra dar um jeitinho aqui? Porque a gente fica achando que essas mulheres, elas ficam com a barriga sarada só de treinar e comer bem. Gente, A maioria primeira coisa, faz a gente não consegue cirurgia comer bem plástica. o tempo todo. Eu falo isso por mim. Eu que tenho uma alimentação super, mega, hiper saudável e eu mostro lá tudo que eu faço. Cara, não dá pra comer pouco o tempo todo, não dá pra viver Sim. de salada e frango, como Não. todo mundo acha. A gente não consegue, eu faço muito exercício. Eu nado, eu corro, eu faço musculação, eu faço uma porrada de coisa, Sim. assim, nos meus dias. Eu tenho fome, eu não consigo manter um corpo magérrimo. Sim. Ou você tem um distúrbio alimentar que te deixa muito magra, porque você usa de algum artifício, ou você não consegue realmente manter um corpo magérrimo, né? Não Sim. é magérrimo. Eu vi você falando outro dia da agora menina lá, é da a Cíntia. Chagas. É magríssima, né? Pois é. É Exatamente. magríssima. É Ó, magríssima. A Cíntia Chagas, nós vamos ter que trazer ela aqui para dar A uma aula gente para nós. ainda vai conseguir esse movimento. Vamos. Marca a Cíntia Chagas para ela conhecer as mulheres lógicas. É. Que nós vamos Isso. fazer ela vir aqui. Então, Eu tô no curso dela lá na UAB. Aí, ó. o curso a pessoa magríssima não vai existir de verdade, assim, não vai. A não ser que seja já uma coisa genética, que a pessoa já tem essa tendência. Mas hoje em dia, com o que eu tenho visto de trabalhos e tudo, as pessoas elas estão muito magras quando elas Sim. fazem alguma coisinha para ajudar, né? Não Sim. é a real do que a gente consegue. Por isso, eu gosto de mostrar, inclusive, meu corpo. Eu emagreci de 2011 para 2012. Eu postei uma foto recentemente lá no Instagram, mostrando uma foto em que eu estava com 67 quilos, então eu estava no meu peso mais magro, assim, eu devia Sim. ter emagrecido, assim, uns 25 na época, porque você sempre emagrece um pouco mais, depois você tem um reganhozinho de adaptação, né? Sim. E eu tava com um corpo muito pior do que hoje, que eu fico entre os 73 e 74. Por quê? Porque comecei a fazer musculação. Mas qual é o resultado da musculação de verdade? Qual é o resultado das pessoas reais?
A gente treina pra caramba uma vida inteira, então eu Sim. treino desde 2018, todos os dias, musculação, porque aeróbica eu fiz desde que eu comecei a emagrecer, foi uma das coisas que eu coloquei, que era correr, caminhar, fazer spinning e tal. Sim. Mas desde 2018, então a gente tá em 2024, são 6 anos. São 6 anos treinando musculação pra hoje eu começar a ver um pouquinho de resultado. Porque se eu também não tomar uma bombinha lá, eu também não vou ter esse resultado que as mulheres têm, né? Sim. E é uma coisa que eu não quero, porque não é uma coisa que é legal de sustentar. O que eu prego sempre nessa questão do emagrecimento, a gente nem falou que eu já transicionei, né? A gente já pulou essa etapa. Uhum. Mas o que eu prego hoje no meu trabalho enquanto coach de emagrecimento é exatamente que a gente precisa ter uma vida sustentável. Sim. E o que é a vida Uhum. sustentável? Aquela que não te faz ter privações demais. Privação tem. Não vou falar também que não Você tem tem. que abrir mão, né, de Você tem que várias abrir mão, coisas. né? A Mas, gente não pode ir pro céu sem morrer. mas sem ser algo que seja insuportável, Que né? seja ué, insuportável. que você não Porque consiga senão a pessoa manter. fica olhando ali fotos de pessoas que ela não consegue ser. Real, E isso né? penaliza. E aí passa novamente pela questão do autoconhecimento, da saúde mental, porque não adianta você querer fazer um processo de privações que vai exigir de você essas decisões todas, se vocês estiverem frangalhos internamente. Sim. Então, às vezes, se cuida, aguarda, faz as transições aos poucos, muda uma coisa de cada vez, né? A Júlia comenta muito isso, fala assim, você não precisa começar a dieta já logo da mais restritiva. De jeito Vai nenhum. Vai tirando devagar, as né? coisas. Vai aos poucos. Né? Você come muito doce, diminui o doce. Só muito café, diminui o café. Sim. Você faz um prato com muito afoito, né? Come mais vezes durante Adorei o o dia. É. Porque muitas vezes a gente. É igual ir no supermercado quando a gente tá com fome. Não, É. de jeito nenhum. Não é. Regra número 1, Aí não você leva o rola. supermercado inteiro. É, porque você vai no Tanta impulso. Então, É. você passa naquela linha do self-service, tudo é apetitoso. Só que se você fez várias pequenas refeições durante o dia, você já, não, isso aqui não, isso aqui não. Sim. Aí pronto, você já vai fazer um prato menor. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo em que tudo é muita pressão. Sim, Tá? demais. O tempo todo vivendo pressão de dar conta de ser aquela pessoa perfeita. E você sabe de uma coisa, você falou, eu lembrei de um livro que eu até vi no seu Instagram também, eu já li ele, que é do Micro Hábitos. Ah, Eu maravilhoso, sou apaixonada né? naquele livro, É. porque ele fala exatamente isso que a Paula estava falando anteriormente, de você, assim, comemorar as pequenas conquistas. Então, quando você vai mudar um hábito, se você quiser sair do 0 para 80, você não vai conseguir, né? Sei lá, em pouco tempo você já vai desistir, porque vai ser muito surreal você aguentar essa mudança. Agora, quando você vai aos poucos criando micrometas em qualquer tipo de hábito que a pessoa queira mudar, e você vai comemorando, né? Isso, o seu cérebro vai entendendo que aquilo ali tá fazendo bem, vai te estimulando a cada vez mais fazer aquilo. Então, hoje eu faço 10 agachamentos, amanhã eu faço 12, depois de amanhã eu faço 14, e por aí vai até você chegar no seu objetivo final. E essa mudança aos poucos, ela é muito importante pra tudo, assim. Eu posso falar por mim, inclusive. Porque quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu não comia tomate, gente. Olha. Sabe a minha saladex lá que você vê? Eu não comia tomate. É mesmo? Eu não comia nada de salada. E se naquela época tivessem me obrigado a comer salada, eu não Você teria não ia comido. lá. Pois Eu é. não teria emagrecido, eu não teria comido, porque é muito difícil você radicalizar. Você da noite pro dia falar assim, agora eu não vou ser mais magra, mas só vou comer saudável. Não. Eu tomei a decisão que eu não seria mais gorda, que eu Sim. emagreceria. Mas eu tive que passar por processos. Então, eu comecei a correr, comecei a caminhar, aí da caminhada fui correr, diminuí drasticamente o meu aporte calórico, né? Então, eu comia muito menos, as minhas porções eram muito menores. Para emagrecer os 20 quilos. Eu só fui começar a comer saladas em 2018. Olha. Porque li um livro maravilhoso, Dieta da Mente, que falava muito da importância de a gente se alimentar bem, da gente Sim. diminuir o consumo de alguns alimentos e tudo. Ele me despertou uma chavinha e um nutricionista na época, o Pedro, ele virou pra mim e falou assim, vamos tentar comer salada? Aí eu falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar, e tentei e deu super certo. Hoje a minha alimentação é muito melhor. Inclusive, acho que por conta disso, ocorre, a mudança se consolidou, né? E até a mudança no corpo também. Porque a alimentação é parte importante também nessa Sim. mudança no corpo, assim. É, A alimentação, o exercício, tudo isso vai contribuindo. Mas tem gente que não entende que tem que passar por esses processos Sim. mais
devagarzinho, né? Isso. E é uma coisa da nossa sociedade também, né? As mudanças são num reel de 1 minuto, né? Uhum. Então, acha que um antes e depois acontece em 15 segundos, mas na Quem verdade dera, né? são 12 anos É. meu antes e depois, Olha que né? processo intenso, né? Exatamente. E essa, né, a gente estava falando sobre você saiu da advocacia, logo em seguida começou essa relação com vigilantes do peso, né? Na verdade, eu já trabalhava Já lá. trabalhava lá. Eu fazia os dois concomitantes, Concomitantes. né? Ótimo. Eu estava na advocacia, mas eu tinha 2 reuniões. Ah, Quando eu decido que eu já vou realmente me desligando, eu comecei a fazer 4 reuniões. As 4 reuniões aqui de Juiz de Fora eram minhas, né? tá. E fiquei só lá. Mas ainda estava angustiada, porque 4 reuniões eu trabalhava quinta, sexta e sábado só. Sim. Eu falava assim, gente, e o resto dos dias, né? E aí eu comecei a tentar alguns concursos, alguns concursos temporários do Exército, da Aeronáutica, para advocacia Sim. ainda, mas já sabendo que era uma coisa temporária, que eu queria ficar pouco tempo. Meu projeto na época era, vou ficar lá um tempo, vou construir uns chalés em Ibitipoca Que e vou chique, viver hein? disso daí. Mas não rolou, porque não passei e eu não Sim. passava por uma razão, não tinha mestrado. Falei, cara, eu preciso de mestrado. Porque Sim. aí você vai entendendo o que você precisa na hora, né? E aí, fui procurar as pessoas do mestrado aqui de Juiz de Fora. Já assim, eu não acreditava nem que eu ia passar no mestrado aqui em Juiz de Fora. Sim. E acabei encontrando uma área, porque conversando com o Alan, um querido lá do mestrado aqui de Juiz de Fora, ele me falou assim, cara, por que você não faz alguma coisa em direito humano, alimentação adequada e saudável? Eu falei assim, mas existe essa área? Porque eu nem sabia que existia essa área no direito, né? Eu também não sabia. Quando eu li lá no seu Instagram, eu falei, direito alimentar, nem Direito sabia. alimentar. Interessante. E aí ele me apresentou pro Léo, que era o orientador na época, ele tinha um grupo de justiça alimentar aqui em Juiz de Fora. E eu falei, cara, é a área que eu quero, porque eu amo o que eu faço aqui com emagrecimento. Eu gosto de falar sobre isso, eu amava aquilo lá, era uma coisa que me dava prazer Legal. mesmo, estar com as pessoas nas reuniões e tudo. E eu falei, vamos juntar então os dois. Sim. E aí acabei passando no mestrado, fiquei 2018 e 2019 por conta, né, da dissertação. A minha dissertação foi nessa questão de como as políticas públicas interferem na relação de consumo. Porque quando a gente coloca um aporte, né, financeiro do Estado para financiar a produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, o que a gente tem de retorno para a sociedade? Um refrigerante mais barato. E um refrigerante mais barato vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa comer mais açúcar. Sim. Uhum. Se ela come mais açúcar, ela vai ter mais diabetes, Com ela vai ter as certeza. doenças crônicas não transmissíveis todas. Pressão alta, doenças cardiovasculares. Sim, E ela vai renais. sobrecarregar onde? No No Sistema Único Sistema de Único de Saúde. Saúde. Com Exatamente. certeza. E aí eu fui pesquisar sobre isso. A pandemia chegou, uma galera foi demitida lá da empresa e eu assumi mais reuniões. E aí me deu um destaque nacional, que foi muito legal pra mim, assim. Eu conheci muita gente do Brasil inteiro. E aí me veio a vontade, de novo, no melhor momento que eu tava, porque eu tava ganhando bem lá, eu tava mais estruturada, eu fazia reuniões, eu fazia todo mundo dentro de casa, as reuniões online. Então, assim, eu passei de 4 reuniões que eu fazia, às vezes eu fazia 30 reuniões por semana. Eita. E aí me abriu um novo mundo, assim. Mas sempre com aquela coisa, eu não sei se é isso que eu quero fazer a vida inteira. Sim. Então, no melhor momento lá da empresa também, eu falei, caramba, não é isso que eu quero. Porque eu não quero ficar presa a um sistema a vida inteira. Sim. E aí, a questão do planejamento, eu sou uma comunicadora executora, Sim. para quem entende perfil Sim. comportamental. Mas na época eu estava muito planejadora, então eu precisava ter uma estrutura para eu fazer alguma coisa, para eu tomar uma decisão, porque ainda estava muito insegura. Porque é aquilo que a gente já falou, não é fácil você largar algo que te dá uma segurança para você se jogar em outra que Sim. você não sabe bulhufas. E aí a Luísa, uma cliente queridíssima, Luísa Detone, ela me procurou e ela falou assim, Júlia, eu quero muito fazer alguma coisa com você, eu confio em você, eu quero fazer só com você. E eu falei, cara, tá aí uma porta. E aí fui fazer a formação em coaching, uni o coaching criacional, que é a escola do Jerônimo que eu fiz e que eu faço parte, sou mentorada ainda pelo Jerônimo, aos meus anos de experiência e criei o meu método, que é o método JC. Então, legal. uni as duas vertentes, criei um programa de emagrecimento, então eu tenho mentoria, eu tenho só o processo de coaching também.
E tem muitas outras coisas que eu acho que vem por aí esse ano também, que eu tô Que cheia de coisa vontade de legal. trabalhar e fazer a mulherada não só emagrecer, Uhum. mas de se amar mais, de entender que é Sim. possível ter um novo estilo de vida. Eu acho que esse é o meu lema, assim. É possível você mudar a sua vida, né? É porque até a mudança da alimentação, ela traz uma mudança no emocional, né? Porque muita depressão, ansiedade vem também por causa de alimentos aí, sei lá, né? Com muito açúcar, né? Assim, são tantas coisas aí da alimentação que impactam na questão emocional, na saúde mental das mulheres. E o emocional impacta também na forma como a gente se alimenta, né? Exatamente, Porque porque você come as emoções. a gente come as emoções. E eu posso dizer, assim, que 80%, se bobear 90% das pessoas que têm problema com peso, têm origens na emoção, Sim. têm origens no comportamento emocional. Então, é Sim. isso que eu trabalho muito lá, assim. A Que minha legal. prioridade é muito trabalhar exatamente esse comportamento alimentar relacionado às emoções, ao autoconhecimento, tudo que a gente estava falando aqui, né? E você já atendeu quantas mulheres? Olha, outro dia eu O tava seu fazendo as método contas. agora. Dos individuais, a gente bateu 103 mulheres agora, nesses 2 legal. anos. E eu comecei agora, né, um grupo, e o meu primeiro grupo teve 40 mulheres e foi muito legal. Que legal. E É. você atua sozinha com esse trabalho? Hoje, sozinha. Sim, interessante. Não, e assim, quando você conversa, né, com as mulheres, você atende só mulheres? Isso já é uma pergunta Cara, importante. pois já. é. Eu atendi 2 homens. Ah. Pra não falar que eu não atendi homens, mas... Mas não foi uma escolha, foi um acontecimento natural. Quando a gente vai escolher o nicho, que é assim que a gente chama, né, no coaching, a gente vai vendo o que a gente trabalha. O público feminino é a maioria pra mim. Sim. Assim, mulheres com mais de 30 anos, que é inclusive o meu lema, né, a minha frase de elevador, eu brinco, que é o que eu faço. Eu ajudo mulheres que cansaram do efeito sanfona. Sim. Porque a maior parte das pessoas que me procuram, e as mulheres, né, que me procuram, elas estão cansadas de emagrecer e engordar. Uhum. Porque é a única certeza que quem emagrece tem. Sim. Uhum. Quando elas chegam pra mim, elas falam, cara, eu tenho certeza que eu vou voltar a engordar e eu não quero. Sim. E é muito comum a gente voltar a engordar, né? E é geneticamente explicável, inclusive. Porque quando a gente engorda, a gente multiplica as células de gordura. E a célula, ela não quer morrer, né? Ela quer Ela quer continuar ficar sendo ali agarrada. alimentada. Então é mais desafiador para as pessoas que já engordaram voltar e manter o peso. Então a gente tem várias técnicas de comportamento para manter isso a longo prazo. São coisas que eu aplico na minha Sim. vida, porque eu emagreci e não voltei a engordar. Então eu uni essa minha prática de experiência de vida mesmo. E tento ensinar para as minhas mentoradas e para as minhas coaches o caminho que eu fiz, né? Que é exatamente esse de realmente mudar o seu comportamento a longo prazo, né? Sim, e manter, né, manter o peso é algo tão desafiador. Você já mantém esse peso há 11 anos que você falou, né? Que você perdeu 21 quilos. 12 anos. 12 anos. Mantendo o peso 12 anos. Eu comecei há 13 anos, mas eu mantenho há 12. Olha aí. E o que você fez, né? Dá aí umas dicas para mulherada. O que você fez para que você conseguisse manter esses 12 anos aí de Bora vida lá. saudável? Eu acho que a primeira coisa eu tomei aquela decisão, né? Então, tomar a decisão foi algo muito importante para mim. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa fazer para as mulheres que querem emagrecer. Primeira coisa, exercício físico. Sim. E não é exercício físico 3 vezes por semana, embora tenha gente que faça e que tá tudo bem. Se tá dando certo, tá legal. Mas para mim, exercício físico todos os dias um pouquinho. Sim. Ah, mas quanto tempo? Quanto você conseguir? Né? Pra ter aquela rotina, Ter a né? rotina, Porque o exercício físico é comprovado cientificamente, ele te ajuda a melhorar a sua emoção, Sim. ele te ajuda a se sentir mais feliz, ele te ajuda a lidar melhor com as suas escolhas alimentares, então ele vai te ajudar em vários pontos nesse sentido. Eu vi um vídeo essa semana que tá rolando na internet, que em especial para a mulher, o exercício físico, você ganha mais 11 anos, não é isso? Acho que eu vi Uma também coisa um vídeo falando assim, isso. ou Eu não vi não, mas eu seja, então já tô... Você vai viver mais. Eu vou viver até os 120. Ai, coisa boa! Mas eu acho também. Eu acho que a mulher tem muitas variações hormonais, Sim. né? Então, Sim. eu acho que o exercício ajuda muito. É muito normal a gente estar se sentindo mal, se sentindo triste num dia. A gente faz exercício e a gente muda, né? A nossa forma de se sentir naquele momento. Então, eu acho que procede, sim, isso, sabe? Pela minha experiência. Mas, então, o exercício é a primeira coisa, Sim. sem dúvida. A segunda coisa, eu acho que é a alimentação.
E não é alimentação saudável. Não é para Sim. mudar de uma hora para outra. Porque quem tá com problema de peso, não vai mudar de uma hora para outra. Foi aquilo que eu falei. Se me falassem para comer salada de uma hora para outra, eu não comeria, Sim. né? Então, eu acho que é você mudar a sua organização. Então, o que que eu fazia? Na época, eu advogava ainda. Eu comecei a levar lanche pro escritório. Eu comecei a beber mais água. Eu comecei a fazer escolhas. Então, eu não comia só as coisas, as junk foods, né? Sim. Então, eu não comia só as coisas pesadas. Eu comia menos. Então, eram escolhas que eu ia fazendo. Então, você pensar a sua alimentação é muito importante. Então, acho que é o segundo passo. E o terceiro é realmente você entender que não tem fim. Sim. Não é um processo que você começa, tem meio e termina. Inclusive, eu brincava, né? Quando eu chegar na minha meta de peso, eu vou no rodízio de pizza. Eu realmente fui. Na primeira semana, na minha meta de peso, eu engordei. Eu falei, cara, não é pra mim isso, então. Aham. Porque a maioria das pessoas tem essa ideia. Eu vou emagrecer muito pra poder comer voltar depois. a comer. Sim. Não é. O estilo que você adotou lá atrás é o estilo que você vai seguir até o último dia da sua vida. Sim. Eu costumo brincar que, às vezes, até 3 dias depois da morte, pra garantir que não vai acontecer nada, que a gente não vai ressuscitar 3 dias depois da morte pra poder engordar de novo. Por quê? Emagrecimento é algo que você tem que tratar a vida inteira. Obesidade é uma doença crônica. Doença crônica, gente, é cardiopatia. Por exemplo, a pessoa que toma remédio pro coração, ela tem que tomar remédio a vida inteira. A pessoa que toma remédio de pressão, ela toma a vida inteira. Então, você vai tomar remédio para emagrecer, por que a maioria das pessoas volta a engordar? Porque não toma a vida inteira. Sim. É entender que a É obesidade uma constância. Exatamente. Então, se você faz um tratamento para obesidade, você tem que fazer a vida inteira. Sim. É a vida inteira se tratando, é a vida inteira tomando seu remedinho. Qual é o meu remedinho? Exercício pela manhã, alimentação, cuidar da minha alimentação. Eu não cozinhava nada. E aí eu comecei a fazer, vou fazer um café da manhã, vou fazer um negocinho à noite. Então eu comecei a aprender umas receitinhas. Boa. E isso fala um pouco do que a gente estava conversando antes de começar aqui, de você começar a trazer você para ser protagonista da sua vida, Sim. né? Eu vejo muitas mulheres, a maioria das minhas clientes são mães, elas fazem tudo para os filhos. Quando chega na hora de fazer uma salada para elas, não deu tempo. Caramba! Uhum. Faz pro filho, então, a salada e come a salada do filho. Entende? Mas as mulheres, elas não percebem que elas estão se deixando de lado para poder olhar pro outro. Não Então, percebe. é pro pai, pra mãe, é pros filhos, é pro marido. E pensa se algum tá ligando. Normalmente não fala nenhum obrigado. Não acho que é mais do que a obrigação, Verdade, né? Até reclama se bobear, né? Reclama, exatamente. A lógica Né? de criação das mulheres foi de cuidar de alguém, né? Então, nós estamos num momento disruptivo, de que elas realmente podem até cuidar no sentido coletivo, mas que se identifiquem com as necessidades de cuidar. E eu falo muito isso em relação às mulheres em posição de liderança, Júlia, porque eu costumo falar, os homens... Logicamente, não é uma rivalidade. Produção, depois traz mais água pra gente. Tome água. Eu bebo muita água. Deixa eu mostrar Não, o eu também vou exemplo. querer, eu o também vou exemplo. Bebo Vou muita na água. Já. E assim, não menosprezando de maneira nenhuma as lideranças e todos os locais de suporte que eles chegaram, mas muitos deles só conseguiram chegar tão longe porque tinham mulheres cobrindo a sua retaguarda. É isso aí. Né, fazendo as atividades em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando dos pais, não só os pais das mulheres, mas às vezes os pais dos maridos. E tudo bem, era um arranjo familiar daquele momento, mas hoje, o que a gente vê? Tanta dificuldade das mulheres que querem ser CEO das suas empresas, querem locais de liderança. Por quê? Porque elas têm dificuldade de achar quem cubra a retaguarda delas. Elas estão acumulando função, elas estão indo para a liderança, indo ser CEO, indo empreender, indo liderar, porém, elas estão ainda voltando para casa à noite, arrumando cozinha, botando Sim. mochila de criança, lavando uniforme, fazendo todo o preparo, então se sentem totalmente sobrecarregadas, exaustas, e aí vai de novo todo esse ciclo que a gente está falando desde o início. Adoecimento mental, má alimentação, Sim. aí a autoestima cai, engorda, adoece, aí se frustra, aí fala, olha, isso não era para mim, e muitas vezes volta atrás e larga os seus sonhos, porque fala, não, realmente, tudo ruiu, porque
aquele momento lá atrás eu resolvi ir buscar outras coisas. Não. É porque você não conseguiu fazer esse rearranjo familiar. E esse rearranjo é muito legal você falar isso, porque as mulheres e as pessoas em geral, elas têm o hábito de achar que elas precisam excluir coisas. Então, às vezes, as minhas clientes chegam lá, eu preciso parar de comer carboidrato porque eu vou emagrecer. Tem que parar com essa ideia de que a gente precisa excluir. A gente precisa incluir. Então, o que é incluir? Você não consegue comer salada, você consegue comer mais fruta? Em vez de São você trocas tirar tudo, inteligentes, né? fazer trocas, você não consegue deixar a sua criança para você fazer seu exercício? Dá para colocar ela numa natação que você consiga nadar do lado? Você tá com um filho que tem que fazer uma aula específica. Enquanto ele tá fazendo alguma coisa, você consegue fazer alguma coisa por você? Quando eu tava no meu período de emagrecimento, eu ficava muito com a minha avó, porque ela dependia da gente, e eu ia para o FJF, que é o lugar onde a gente caminha aqui em Juiz de Fora, que é um lugar que dá para fazer, eu deixava ela dentro do carro, abria a janela, vó, fica aqui vendo a paisagem, eu ia correr, ia caminhar, ia fazer o que fosse, e voltava para pegar ela. Então é unir, a gente não precisa excluir. A mulher, ela tem essa coisa de ser proativa, né, de conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então não precisa excluir para se cuidar. Você precisa parar de comer, de comer saudável porque você precisa fazer comida pro seu filho? Não, você precisa cozinhar comida saudável também pro seu filho, para que ele também consiga ser mais saudável. Então, é perder um pouco essa lógica de que a gente precisa tirar coisas. Na verdade, a gente às vezes precisa incluir coisas na nossa rotina para que a gente consiga ser mais saudável, né? Saudável mental e fisicamente, eu acho. Muito legal. Pra gente finalizar, porque já tá acabando, que pena. tá tão gostoso, a gente adora né? isso. Da mulher ficar aqui direto, né? Amei. Tanta coisa interessante. Como que funciona hoje? É uma mentoria que você faz? Hoje eu criei um programa de emagrecimento, eu chamo de Método JC. Tá. Eu fiz a primeira turma no ano passado do Método JC, mas eu atendo individual também, que é o meu foco principal, assim, é o meu grande nicho, de atender as mulheres individualmente, porque eu acho que a gente consegue trabalhar melhor nessa coisa mais individual, né, de a gente ter mais acesso às mulheres. E são quantas sessões? São 10 sessões do processo de coaching que a gente vai aplicando várias ferramentas, então perfil comportamental, valores de autoconhecimento, para que elas se conheçam mais, para que elas entendam por que da razão delas comerem mal, delas descontarem as emoções na comida, de não conseguir estabelecer aí uma rotina de vida mais saudável. A gente trabalha sabotadores, né? Porque se tem uma coisa que a gente faz na dieta é se sabotar. Sim. Então, durante esse processo, a gente tem as ferramentas para elas realmente conseguirem mudar o estilo de vida. E eu tenho mulheres que ficam comigo há 2 anos, né? Que legal. Porque gostam de manter e tem aquela mentoria depois. Para esse ano, eu quero fazer mais algumas turmas, porque eu acho que as turmas também são bem legais. E é aquela coisa, saber que não tá sozinho. Porque por mais que todo mundo ajude quando a gente quer emagrecer, é assim, come só um pedacinho. Sim. Ninguém fala para um cardiopata, faz só mais um pouquinho de esforço. Ou para um diabético, come um docinho para te ajudar aí na sua diabetes. Ninguém fala isso, mas quando a gente fala que quer emagrecer, parece que o emagrecer é uma coisa menor, né? Você está emagrecendo por estética, gente, é saúde. É saúde, exatamente. E eu falo com algumas clientes, assim, que tem muito para emagrecer. Eu tava falando ontem com uma cliente minha que ela já emagreceu 15% do peso dela, mas ela ainda tem uma obesidade. Ela tá com 100 e pouquinho hoje. Alguns 102 quilos, eu acho. E eu falo com ela, cara, se você já tá mantendo, porque ela manteve o carnaval inteiro nesse período, e não engordou, eu falei, você fez uma grande coisa. Porque você já emagreceu muito. E todos os estudos hoje nessa área de emagrecimento, eles falam que se você emagrece, mantém, ainda que você não chegue no seu peso saudável, você já está muito mais saudável do que você era. Sim. Então, o que a gente precisa entender é assim, a gente precisa começar a comer mais saudável e se exercitar. Você não precisa ter o corpo da Gisele Bündchen, você não precisa tomar remédio para emagrecer, para você ficar com a barriga chapada, até porque não vai ficar. É difícil ficar com a barriga chapada. Verdade. A gente precisa estar minimamente com o corpo legal pra gente se sentir bem, pra gente entrar nas roupas, pra gente ter autonomia pra apertar a sandália ali, abotoar a sandália, pra amarrar um tênis, para não ficar com aquela sensação ruim no estômago. A gente precisa ter um pouquinho mais de saúde. Ter um corpo não é de propaganda, não é de Photoshop, é um corpo real que te permite... Você gosta daquilo que você vê, né? Fazer uma caminhada, Sim. brincar com os filhos, amarrar
a toalha, Sim. porque em alguns casos a gente não consegue nem usar uma toalha. Uhum. Ter a liberdade de ir para uma praia sem ficar se escondendo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que vai muito além, né? Além da saúde também, né? Da gente ter longevidade e autonomia. Porque Sim. o que a gente vê em muitos casos são pessoas que envelhecem, mas que dependem de outro. E eu falo Sim. que o depender do outro é muito desafiador, né? Então, que a gente tenha mais autonomia aí na vida, né? E o exercício físico ajuda muito isso, né? Pra Sem envelhecer dúvida. bem, né? Sem dúvida. Essa é a lógica da vida, gente. Aí, É. ó, né? Viu? Vamos, né, nos Só cuidar. Quer deixar uma frase para as mulheres aí, para Ó. incentivá-las, inspirá-las? Eu falei qual é a frase? Eu falei uma frase Você aqui. falou, nos Ah. bastidores, gente, nós estávamos conversando e eu estava, né, introduzindo a Júlia, como que o nome dela veio para esse podcast que vocês acabaram de curtir aqui. E eu falei com ela, eu falei, não, eu falei com a Cláudia que eu queria muito que você viesse para você contar essa coragem que você teve de mudar tudo quando você estava bem, quando não, né, quando não era esperado. Todo mundo deve ter falado assim, gente, mas por quê, né? Fechou o escritório, aquela coisa toda. E aí ela falou assim, meu sobrenome é coragem. Então essa é a frase. Essa é a minha frase. Meu sobrenome é coragem. Que as pessoas tenham coragem, né? Muito bom. Porque quando você perde a coragem, você perde a vida, né? Verdade. O Abílio Diniz morreu agora e ele com 87 anos, eu quero melhorar meu joelho porque eu quero Cê voltar viu? a esquiar. Sim, É isso é sobre coragem isso. de viver, é coragem É. de se lançar, é coragem de não ter medo de mudar, É, né? Coragem exato. para viver o que a vida te proporciona e confiar. Porque Isso tem uma aí. frase que eu adoro também, que é põe o pé que Deus Que dá Deus o põe chão. o chão. Isso, né? Eu também. verdade. Então, coloca o pé, se é isso que vocês acreditam, se é isso que vocês querem, coloquem o pé que Deus dá o chão e isso é maravilhoso. Maravilha, muito bom, viu? Prazer, Obrigada. Juliana. Parabéns, viu? Nós vamos ficar de pé aqui. Claro. Obrigada, agradecendo. Júlia, desculpa. Parabéns, viu? Obrigada mesmo. Excelente obrigada. história. Nós vamos aqui te presentear.